Aleluia. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está renovada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra do Evangelho da verdade. Colossenses 1:3 ao 5. Glória a Deus. Deus te ama muito, da maneira que você é. Só que Ele quer, pela sua misericórdia, nos transformar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Por isso, pregamos o Evangelho, porque ele tem o poder de transformação para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa vida, nossos pensamentos, para mexer com nossa alma e fazer-nos novas criaturas, fazer-nos nascer de novo em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e as coisas novas, se faz novo. Tudo se faz novo. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre 3 características indispensáveis na casa de Deus: a fidelidade, o temor do Senhor e um coração íntegro. Fidelidade, temor do Senhor, coração íntegro. 2 Crônicas 19:9. Diz assim: e deu-lhes ordem. Amém? E deu-lhes ordem. Ordem é algo para se cumprir, né? Não é para se discutir. Não entra achismo, não entra, mas sim, tal, não sei o que, tal. Não entra nada disso. A ordem vem para ser cumprida. E eu amo a palavra de Deus, porque Deus, ele dá muitas ordens nesse sentido: ide, vinde, ficai, né? Não nessa ordem, mas mais ou menos assim, né? Primeiro é o vinde, depois é o ficai, depois é o ide de Deus. Mas eu quero falar sobre a primeira, fidelidade. Se nós lermos em Números 12:7, está escrito: não é assim o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Fiel em toda a minha casa? Fidelidade. Em 2 Crônica 19:9, que eu estava lendo, que eu não terminei, ele fala assim: e deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, e com o coração íntegro. Aleluias. Em 1 Samuel 2:35 está escrito: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aleluias. Glória a Deus. 1 Samuel 2:35. E no 22:14 de 1 Samuel, ele diz assim: respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi? Olha a fidelidade de Davi. O genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa. Então, uma pergunta, né? Aimeleque respondendo ao rei,
Diz: não há ninguém como Davi. Em Neemias 7:2, há um versículo que diz assim: eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias 7:2. Nós vemos nesses versículos que a fidelidade é muito importante quando se trata da palavra de Deus. Não só da palavra de Deus, em tudo, né? A fidelidade é importante. Mas Deus, ele exalta muito aqueles que foram fiéis, né? Homens fiéis, homens tementes a Deus. Então, isso serve de argumento para nós nos edificarmos na palavra de Deus. E em Neemias 9:8 diz assim: e achaste o coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias a descendência à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e confirmasse as tuas palavras, porquanto és justo. Então, veja que Deus é justo para com os fiéis, aqueles que estão sempre pronto para obedecer a Deus. Você é fiel para com Deus, Deus será fiel para contigo. É isso que ele está dizendo. E ele cumpre as suas promessas. Ele diz que daria as terras para dos cananeus, dos heteus, né, dos amorreus, perizeus, jebuseus, gigazeus. Então, ele prometeu e ele cumpriu a sua palavra. Porquanto és justo, porque Deus é um Deus de justiça. E ele não é o homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumpre. E na sua palavra há muitas promessas para a sua vida. Amém? Eu quero falar agora sobre o segundo tópico da mensagem: 3 características indispensáveis na casa de Deus. Eu diria que não é só na casa de Deus, né? Mas o título da mensagem é esse: o temor do Senhor. Já falei algumas vezes, mas existem muitos versículos falando sobre o temor do Senhor. Então, nós não podemos em 10 minutos, 12 minutos, pregar todos eles. Então nós vamos assim, pregando aos poucos, né, sobre o temor do Senhor. Daqui outras mensagens vai aparecer sobre o temor do Senhor com outros versículos diferentes. Amém? Então, queridos, isso fique gravado no nosso coração, porque nós precisamos da fidelidade, precisamos do temor do Senhor, sim, mas precisamos do coração íntegro. Eu quero falar sobre o temor do Senhor. Deuteronômio 1:16-17 nos alerta sobre isso. Diz assim: e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouve a casa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil de julgares, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1:16-17, né? Então, nós vemos aqui que diante do temor do Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Aleluias. 2 Samuel 23:3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a minha me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. 2 Samuel 23:3. Em 2 Crônica 19:7 está escrito: agora, pois,
seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, eu estava falando, né? Nem aceitação de suborno. Então, nos dias de hoje, é muito importante nós gravarmos no nosso coração esses versículos, né? Para que não caímos em tentação. Terceiro, para encerrar, o coração íntegro. 1 Reis 15:3. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Falando de Salomão. No versículo 23, 2 Reis 23, diz assim: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, a fim e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. 2 Reis 23, coração íntegro. 1 Crônica 28:9, Davi falando: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitará para sempre, né? Então, se buscarmos a Deus, acharemos. Se rejeitarmos, Ele nos rejeitará para sempre. Para encerrar, Hebreus 10:22 diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluias, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hebreus 10:22. Entenda isso: fidelidade, temor do Senhor, coração íntegro, puro, para poder Deus limpar o nosso corpo pela palavra e pelo Espírito Santo. Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ajude. Amanhã tem mais, se Deus quiser.